Bom, a gente vai seguir falando sobre a aprovação do impeachment contra o presidente americano Donald Trump. Vamos conversar então agora no live com o Tiago Amparo, que é professor de Direito Internacional da FGV. Professor, muito bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Professor, vamos começar falando sobre esse vídeo que a gente acabou de exibir, né, em que o presidente Donald Trump publicou ontem no perfil da Casa Branca, então num tom bem mais ameno, conciliatório, e não citou o impeachment aprovado na Câmara dos Deputados. Essa virada de tom, né, nessa altura do campeonato, pode ter algum tipo de interferência no julgamento do Senado? De fato, o que a gente percebe com o Trump é que ele vai tentar algumas estratégias para poder minimizar a seriedade do que aconteceu no Capitólio. Ele vai dizer, provavelmente, que é uma questão de liberdade de expressão, que, na verdade, ele não estava diretamente incitando qualquer tipo de ato violento. Ele pode citar que, durante a manifestação, apesar do vídeo que ele fez, da manifestação que ele fez, ele também pode dizer que, ali no momento, disse que as pessoas se acalmarem. Então, ele vai utilizar, por exemplo, minimizar essa situação agora, mas apesar disso é muito sério esse impeachment. A gente precisa lembrar que no caso dos Estados Unidos, impeachment é algo completamente incomum. A primeira vez que você tem um presidente sendo impeachado pela casa, pelo House of Representatives, pela segunda vez. O histórico de impeachment nos Estados Unidos é muito pequeno. Você teve no século XIX o presidente Johnson, que acabou sendo absolvido por um voto no Senado. Você teve o Clinton, que também foi absolvido no Senado, e você teve o Nixon, que renunciou antes da conclusão do impeachment. Ou seja, não há precedente dessa magnitude, muito menos de um presidente sendo impeachado duas vezes. Também não é interessante para o presidente Biden. Ele deu uma declaração ontem dizendo que é importante, sim, que seja averiguado e que seja conduzido, né, um impeachment, mas, por outro lado, ele não quer que a agenda legislativa nos primeiros 100 dias sejam tomadas totalmente pelo impeachment. Então, a gente vai ver como isso vai se dar, porque o impeachment está se dando exatamente num momento muito conturbado tanto pela seriedade do que aconteceu, quanto agora da inauguração do Biden, que acontece dia 20 de janeiro. Professor Daniel aqui agora, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. O senhor escreveu um artigo bem interessante no jornal Folha de São Paulo, tratando dessa invasão do Capitólio, o que ela representa dos Estados Unidos e trazendo um pouco da bagagem histórica que isso traz. Esse vídeo de Donald Trump tentando arrefecer esse ânimo dos seus principais aliados, também serve para potenciais processos que ele pode responder quando ele deixar a presidência. Queria que o senhor traçasse um pouquinho desse paralelo do que foi essa invasão aos Estados Unidos e por que ela é tão representativa para nós também brasileiros. Bom dia, Daniel. De fato, o que eu escrevi no jornal é basicamente lembrando o contexto de violência política que existe nos Estados Unidos. Em geral, a gente sempre lembra que as instituições dos Estados Unidos democráticas são sólidas. Em geral, se fala que elas são referências para o mundo, e são mesmo, né? A Carta Constitucional dos Estados Unidos é uma referência para boa parte das democracias do mundo. Por outro lado, os Estados Unidos também têm um histórico de violência política. A gente sabe de grupos supremacistas brancos, como o Ku Klux Klan, grupos mais recentes, como os Proud Boys, que inclusive participou da invasão do Capitólio. Ele tem um histórico de supressão contra povos indígenas, como povos nativos, contra negros nos Estados Unidos. Então, quando a gente vai olhar a retórica de quem invadiu o Capitólio, a gente percebe que tem uma amálgama de retóricas, tanto essa retórica supremacista branca, quanto uma retórica, um machismo e uma misoginia estruturais, um ódio às mulheres, uma certa referências tribalistas, né, que reforça uma ideia deturpada de masculinidade, teorias de conspiração, né, então querendo dizer derrubar tudo que está aí, algo desse tipo. Então a gente vê essa retórica e essa ideia de nós contra eles que a gente viu no Capitólio. Então, inclusive um ataque à mídia, né, a gente viu vídeos de pessoas atacando câmeras de jornal. Então a gente percebe que o contexto político desse impeachment e o da invasão do Capitólio não poderia ser mais sério. Inclusive, o Trump, a principal base do impeachment é a base de insurreição.
que é uma base muito grave, especialmente vindo, né, contra um presidente dos Estados Unidos, um presidente da República, e que também leva em consideração, e foi uma estratégia interessante dos democratas na Câmara, porque, na verdade, ao dizer que é uma insurreição, eles mostram a gravidade, de um lado, do impeachment, e também colocam em questão uma outra emenda que está na Constituição dos Estados Unidos, que é a emenda 14, que diz que, na verdade, que todos aqueles que levam a insurreição, ou que promovem insurreição, eles não podem ocupar nenhum cargo político. Então, tem uma discussão jurídica também, que além do impeachment, ele poderia ser impedido de manter ali, de concorrer novamente a um cargo no futuro, também por causa dessa emenda 14, que foi num contexto também da pós-escravidão. Então, a gente percebe que é uma gravidade muito grande, tanto na retórica dessas pessoas que invadiram, quanto da base jurídica pela qual o Trump está sendo impeachado. Professor, só para a gente finalizar, aqui o senhor falava então também dessa questão do impeachment para ele se tornar inelegível, né, que seria num segundo momento, caso isso fosse aprovado no Senado, mas também é um recado que o Congresso quer dar em atitudes como essa também, de um político que incita a violência e que tem atitudes radicais. Com certeza. Algo que é importante a gente olhar no voto de ontem é de que 10 republicanos falaram contra e votaram contra o presidente Trump. A gente viu também que já lideranças do Senado republicanas já falaram contra também o presidente, inclusive o Mitch McConnell, que é o líder republicano, já falou contra o presidente. Provavelmente não se sabe se agora no Senado haverá uma maioria de 2/3 para a condenação efetiva do Trump, mas a consequência jurídica é de que há duas consequências jurídicas, né, do impeachment. Uma que ele pode ser removido do cargo, se ele estiver no cargo, ou ele pode não poder estar elegível no futuro. Isso depende de não há precedente com relação a isso, só há precedentes com relação a juízes federais, não há precedentes com relação ao presidente, mas está muito claro aqui que é um recado para não incitação à violência, é um recado contra a questão da insurreição, o presidente acusando o presidente de insurreição, que é algo profundamente grave, e também é grave entender que é muito interessante olhar que aqui a gente vê alguns republicanos quebrando a sua aliança com o Partido Republicano e com o presidente Trump, falando contra ele, o que é algo também não é algo comum, porque em geral impeachment é uma política em bloco, ou seja, né, o partido do presidente em geral não vota com o presidente, mas a gente percebe que nesse caso houve uma quebra dessa regra de ouro, e é importante perceber, olhar como que vai ser o voto no Senado daqui para frente. Aí, Tiago Amparo, professor de Direito Internacional da FGV, traçando um panorama e trazendo contexto histórico para a gente dessa invasão ao Capitólio e também sobre o processo de impeachment de Trump. Obrigado, professor. Obrigado.